Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos vivenciando os mandamentos da lei de Deus. E hoje nós estamos no 7º mandamento. Não furtarás, não roubarás. Está no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 15. Hoje, para discutir esse tema, que é um tema complexo, não roubar neste mundo de hoje, nós estamos com um convidado especial, um bacharel em Direito, consagrado à Virgem Maria, Gelmar Ubiraci Bento de Pontes. Ele que é um homem que luta para viver os princípios do Evangelho como um consagrado discípulo da Mãe de Deus, que veio a brilhantar conosco este programa. Não furtarás. Não furtarás também tem respaldo no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19, que diz também que não devemos roubar. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, também vem aquela sentença que Deus nos dá: nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os salteadores herdarão o reino de Deus. Então, o Catecismo da Igreja nos coloca no parágrafo 2453 que este 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação do bem de outrem contra a vontade razoável do proprietário. Então você cristão, você consagrado à Virgem Maria, fique atento no que vamos discutir agora. Então, Gelmar, você que é um homem do direito, é um homem da igreja, o que Deus quer dizer com este mandamento e o que este mandamento prescreve? Primeiramente, quero agradecer o convite, o César, que é meu fundador, e temos o mandamento furtará, não furtará, diz que é proibido tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de qualquer modo, nos mesmos bens. Então, o que o Senhor quer dizer é que se não devemos apropriar-se daquilo que pertence aos outros, mas também devemos entender no sentido bíblico, que não furtará não significa só lesionar com dinheiro ou outras coisas, Então devemos também outras formas de furto, que é o roubo, o próprio roubo, que é o furto seguido de ameaça, de violência, e também o saque, o sacrilégio, que são a apropriação de objetos sagrados, e a própria corrupção, a audácia, que é quando cobramos preços altíssimos dos necessitados, nos aproveitando de sua desgraça. Então, tudo isso nos leva a furtar. Então, furtar do sentido não apenas de retirar o dinheiro ou alguma outra coisa, mas no sentido bíblico, no sentido geral. Certo? E a paixão pelo prazer e bem material estimula o homem a roubar. Em contrapartida, a este amor pela riqueza e fé cristã, nos ensina a sermos desinteressados, desapegados às coisas materiais, desinteressados, trabalhadores e caridosos, e que a mais alta virtude do cristão é o próprio desapego aos bens materiais e imateriais. Então vocês que estão nos ouvindo, esse tema não roubar é muito mais amplo. Ele vai desde não se aproveitar das coisas de Deus, que é o sacrilégio, é não saquear, não tomar posse daquilo que não é seu. Não é só apenas o roubo armado. E engraçado que temos no Calvário o bom ladrão. Será que existe bom ladrão? Porque o bom ladrão parece que ele era verdadeiramente um bom ladrão, porque ele estava de mãos atadas na cruz e fez o seu maior e o seu mais importante roubo. Ele roubou o coração de Deus. No último instante, ele rouba o coração de Deus. Será que ele foi para o céu? Então, Gelmar, qual o conteúdo da doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana sobre este tema? Qual a postura da Igreja? Bem, a postura da Igreja ela é bem clara, A Igreja ela recebe do Evangelho a revelação plena da verdade do homem e, em nome de Jesus Cristo, anuncia o Evangelho ao homem e, de acordo com a sabedoria divina, está testemunhando a sua dignidade própria e a sua vocação à comunhão com as pessoas e lhe ensina as exigências da justiça e da paz.
Então, a igreja ela tem uma missão distinta das autoridades, quando lícitas, em relação à moralidade, se preocupando com os aspectos temporais do bem comum por causa de sua ordenação ao sumo bem, no último fim. Inspira as atitudes justas em relação aos bens terrenos e nas relações socioeconômicas. Então, a igreja ela propõe princípios de reflexão, critérios de juízo e orienta as ações. Todo o sistema onde as relações são dominadas por fatores econômicos e sociais é contrário à dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, nós temos hoje o capitalismo, né, que faz do lucro a regra principal e o fim último para todos. E mostra um apetite desordenado pelo dinheiro e nos traz consequências perversas. Reduz as pessoas a meros instrumentos que visam o lucro e escravizam o homem. Conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. É explicitamente contrário à dignidade humana. Então, em Mateus 6:24 e Lucas 16:13, diz: não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Então, com isso, nós temos, né, que a igreja ela intervém realmente em matéria social quando os sistemas econômicos e sociais sacrificam né, os direitos fundamentais do ser humano, do bem comum e os da salvação das almas, e os que fazem do lucro a sua regra exclusiva, o seu fim último, né? E a igreja ela afirma que, tendo em vista que as pessoas são filhas de Deus, detentoras de uma dignidade única, é dever da igreja interferir-se nas relações humanas, dando diretrizes a respeito da política, economia, ciências, né, entre outras ciências, certo? Quando a dignidade delas é ameaçada. Então, por isso que a Igreja Católica ela rejeita toda, né, e qualquer tipo de sacrifício aos direitos fundamentais do ser humano. Recentemente, né, temos uma perda realmente muito grande na igreja, que foi a de Dom Eugênio Salles, né? E os noticiários aí disseram, né, que exatamente na época da ditadura militar, ele abrigou milhares de pessoas no seu próprio gabinete, construiu um túnel, né, subterrâneo, e abrigou diversas pessoas, exatamente porque ele tinha esse compromisso com a sociedade, de não ver aquelas pessoas se sacrificando, né? E foi numa época bastante conturbada no nosso país, né? E a gente vê com isso que realmente a igreja ela tem um papel muito importante na nossa sociedade. Então nós devemos ficar ligados. Não roubar vai muito mais além. Não é só roubar armado. Você se apoderar das coisas dos outros, se apoderar das coisas alheias. Tem um ditado muito forte que dizem por aí que eu não compreendo bem. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Será que tem mesmo? Eu não sei como é que funciona isso. Mas o Catecismo da Igreja Católica, ele nos faz alusão a alguns temas. No parágrafo 2454 diz: todo o processo de tomar e usar injustamente um bem alheio é contrário a esse 7º mandamento de não roubar. A injustiça cometida, ela requer reparação. Se roubou, devolva. Roubou 5 galinhas, devolva 5 galinhas. E os pintinhos também. A justiça cumulativa, ela exige a restituição do bem roubado. Não convém apenas pedir perdão, mas repor aquilo que foi levado. A lei moral proíbe os atos que, com fins mercantis ou totalitários, constituem a escravizar o ser humano, comprar o ser humano, vender o ser humano e trocar o ser humano como se ele fosse uma mera mercadoria. Então, não roubar vai muito mais além no comportamento para com as pessoas. Não devemos negociar as pessoas. A vida é inegociável, não podemos sair vendendo assim. Então, a quem, Gelmar, estão obrigados os que roubam ou causaram dano ao próximo em seus bens, e que atitudes devemos tomar para não desviarmos deste mandamento? Bem, aos que roubaram ou causaram algum dano a outrem, né, pela lei
legal, né, a lei dos homens, claro que tem as diversas penas para cada tipo de crime, né? Mas para Deus, o que temos que fazer? Confessar nosso pecado a Deus, certo? E reparar imediatamente. Como? Devolver o que você retirou daquela pessoa, né, ilegalmente, e devemos ter como atitude principal não cometer mais a própria honestidade, né? A honestidade é quem é o elemento principal para não cairmos nesse pecado. Então a honestidade realmente a principal atitude que nós devemos ter. E também, em outro ponto principal, assim, que depois do amor de Deus, que nós já estamos falando dos mandamentos, eu acredito que seja o segundo maior, o amor aos pobres, né? Então, essa propagação do amor aos pobres nos faz mais honestos, mais dignos, né? Então, o amor de Deus, o amor aos pobres inspira-se no Evangelho das bem-aventuranças e no exemplo de Jesus com sua constante atenção aos pobres, né? Então, Jesus diz em Mateus 25:40: todas as vezes que fizerdes isto a um só destes irmãos mais pequeninos, fazei a mim o fizestes, né? Então, citamos, além dessa passagem, tem outra também que diz em Mateus 19:21: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. E é a história, né, do jovem rico, né, que quando ele ouviu essas palavras de Jesus, simplesmente ele ficou triste e saiu, não aceitou aquela palavra do Senhor, né? Então, Jesus, certamente ele reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito aos pobres. E o amor aos pobres é também um dos motivos de trabalharmos, porque assim teremos o que partilhar. Então, trabalhando, a gente tem o nosso salário, podemos dar um pouco a quem não tem. E, na verdade, podemos dizer ainda que o amor aos pobres é desmedido pelas riquezas e seu uso egoísta. Então, toda vez quando dermos ao pobre o que lhe é indispensável para a sobrevivência, na verdade, não estamos praticando nem a verdadeira generosidade e nem caridade. Na verdade, nós estamos dando a ele o que era dele, devolvendo o que era já dele, né? A gente sabe que quando Deus criou a terra, ele não quis dessa maneira. Então, tudo que a gente der aos pobres, na verdade, nós não estamos fazendo isso por generosidade, e sim por compromisso, e o que já era dele anteriormente. Então, dividamos, né, todas as coisas que recebemos. Tem, em outra passagem, Mateus 10:8, diz: de graça recebeste, de graça dado. Então, tudo que nós temos pertence ao Senhor, pertence a Nossa Senhora. Então, quando você receber algo, você divida com os outros, né? Então, é isso aí. Então, Curadás, um grande santo, padroeiro dos padres, ele dizia algo bem forte: roubar dos pobres é roubar do próprio Deus. Tirar o direito do pobre é você estar roubando o próprio Deus. Temos que estar atentos, não devemos furtar nem roubar nada que seja do nosso irmão. Estamos roubando ao próprio Deus. Tudo é do Pai. Não vamos ter esses sentimentos. Então, São Luís Maria Griot de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no parágrafo 89, ele nos coloca algo para reflexão. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase que impossível, é quase que necessário que os corações religiosos, consagrados e tudo mais sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção que está de todo jeito, de todo lado, de modo que pode se considerar quase que um milagre
o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que um turbilhão o arraste, sem que os piratas o arrastem, sem que os miasmas, as forças do mal, o contaminem. Então, Mara, a Virgem Maria foi aquela toda pura, que não cedeu a estas coisas. Então, mas por que algumas pessoas têm medo de amar a Virgem Maria? Parece um absurdo, mas existe o medo de amar a Virgem Maria com medo que esse amor retire a parte que cabe a Deus, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe disso. O próprio João Paulo II, uma vez, deu seu testemunho. Ele dizia assim: no tempo que ele era seminarista, ele tinha medo que o amor da Virgem Maria, o amor que ele sentia pela mãe do Senhor, retirasse o amor que ele tinha pelo próprio Deus. E aí ele vai dizer uma coisa bela e super importante, que ele leu o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por Montfort, e através desse belo livro, ele compreendeu que o quê? Quanto mais se ama a Virgem Maria, mais se ama o próprio Cristo. Quanto mais se entrega a mãe do seu Salvador, mais chega perto do coração. Entende isso? Então, que beleza. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Amar a Cristo é amar a igreja. E amar a igreja é amar os mandamentos do Senhor. Não existe a pessoa que diga que ama a Deus, mas não honra os mandamentos que o Senhor prescreveu. Se eu amo a Deus, eu tenho que cumprir aqueles caminhos que o próprio Deus nos inspira, que o próprio Deus escreveu para nós. Então, amar a igreja é amar os mandamentos, é amar os sacramentos, é amar os santos, aos mártires. Amar a igreja é amar a Virgem Maria. Roubar é tirar algo de alguém. E nós não podemos dizer que nós amamos a Virgem Maria e ela arranca de nós o amor que nós temos por Cristo, porque isso seria falso, isso seria uma mentira. Quanto mais eu amo a Virgem Maria, você pode também dizer isso, ser testemunha disso. Quanto mais você ama a Virgem Maria, mais ela te encaminha para Cristo. Então esse é o poder. Meus amores, foi o próprio Cristo que quis se dar à Virgem Maria, foi Ele que quis estar em Maria, com Maria Santíssima, ele permaneceu a vida inteira. Se os reis encontraram Jesus, encontrou porque ele estava com Nossa Senhora, não é? Quando o menino Zacarias, não é, o pai de João Batista, estremece no seio de Santa Isabel, foi porque ele estava justamente com Nossa Senhora. Então, se os discípulos precisavam saber quem era Jesus, ele deu um encaminhamento. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, tá certo? Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer seguir esse mandamento de não furtar, faça aquilo que a Virgem Maria fez. E aí sim você vai compreender como que se cumpre esse mandamento. Olha só, roubar também é cobiçar. Cobiçar algo alheio. Eva, sim, quis ser como Deus. Ela queria possuir a grandeza de Deus. Ela cobiçou esse lugar. A Virgem Maria não, meus meninos. A Virgem Maria se alegrava em ser a humilde. A Virgem Maria, quando é louvada por Santa Isabel, ela vai dizer: o Senhor poderoso fez em mim maravilhas. Ela não cobiçava aquilo que era de Deus. A gente tem que entender também que roubar é causar dano a alguém, prejudicar. Me diga aí, você alguma vez na vida foi prejudicado por algo que a Virgem Maria te fez? Claro que não. A Virgem Maria não está roubando, ela não está te desgraçando, não, ela é a mãe das graças, tá certo? Quando alguém vai roubar alguém, mãos alto, olha para essa cartela, veja como é que as mãos da Virgem Maria estão. Ela não está te assaltando. Ela não está te roubando, ela está derramando para você as graças que Deus quer te consentir. Faça isso, faça cada vez mais isso. Nossa Senhora não quer te saquear, mas Nossa Senhora quer distribuir as graças. Qual a graça que você hoje pede para a Virgem Maria? Peça a ela. Ela é a mãe do rei, ela é a mãe da graça. Todas as graças que você possa necessitar, a Virgem Maria pode te conceder. Roubar também é não cumprir os deveres de Estado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nossa Senhora tinha duas funções, vamos dizer assim. Primeira,
cuidar do menino Deus. E ela fez isso com excelência. Segunda, esmagar a cabeça de Satanás. E ela vai ser hoje a criatura que mais se empenha em destruir Satanás, porque esse é o único ódio permitido por Deus. Ela quer também te fazer crescer nessa graça. Ela foi eleita por Deus para determinada função. Então, ela vai cumprir seu papel com todo rancor, com toda a vontade. Aqueles que roubam, eles se arrependem, e se arrependem, eles vão receber uma recompensa, tá certo? Aqueles que não vão receber o castigo. E veja só, aqueles que roubam não terão direito ao céu. Você sabe onde a Virgem Maria está hoje? Ela foi assunta aos céus, ou seja, ela recebe a glória de Deus, ela recebe todas as recompensas por suas obras, por seus sofrimentos, por tudo aquilo que ela passou, por todas as suas virtudes. Então, deixa eu te falar bem no teu ouvido, bem no teu coração. Não se importe, meu menino, se alguém chega para você e diz, deixa de ser tola, aproveita essa situação, engana, faça essa falcatrua. Não se importe, porque o que importa para você é que Deus te dê a recompensa do céu, e isso é o que mais nós devemos desejar. Pois é, então vocês que estão nos ouvindo, estamos falando de amor. Amor é caridade. Amor não é um bolo. Caridade não é um bolo, que você tira um pedaço e o bolo fica menor. Não é isso não. Quando amamos a Deus e amamos a Virgem Maria e aos santos, não diminuímos esse amor, porque todo esse amor emana do próprio Deus, que Ele é todo amor. Então não imagine esse amor dividido. É uma mentalidade muito curta, se você está tendo esse entendimento. Mas vocês que estão nos ouvindo, São Luís Maria Grião de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 87, ele também reforça no outro ponto. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Porque os demônios, eles são ladrões, ó. Ladrões muito finos, buscam surpreender-nos de improviso e nos roubar e nos despojar. Eles ficam espreitando dia e noite o momento favorável para cumprir o seu desígnio. Ele não cansa, ele anda incessantemente ao redor de nós, pronto para nos devorar. E pelo pecado, no momento, o demônio nos rouba tudo que nós fizemos e passamos anos para adquirir em méritos e em graças. Então, como o ladrão quer roubar aquilo que é de Deus, e você é de Deus, eu sou de Deus. Não permita que o ladrão te roube desta igreja. Então, Mara, o que é que Satanás mais está procurando roubar? Eu te respondo. Ele quer roubar a minha imagem e semelhança de Deus, mas a tua também. É isso que ele quer roubar. Ele quer se utilizar de cada um de nós, tá certo? Para fazer as maldades dele. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás não tem corpo, Satanás não tem rosto. Então, o que ele faz? Ele usa uma máscara. Porque enquanto ele estiver mascarado, as pessoas não percebem a presença dele. E é isso que ele quer. Ele quer que a gente pense que ele não existe. Por quê? Porque ele vai agir livremente, mas ele existe e ele tem poder, não mais do que o poder de Deus. Mas então você tem que estar atento, até que ponto ele está lhe seduzindo no corpo de um irmão, até que ponto ele está lhe seduzindo em relação a algo que você tem na sua vida. Será que ele não ficou mascarado quando ele estava, não é? Sansão, ele foi corrompido, ele foi levado a negar um pouco o que Deus esperava. Por quê? Porque Dalila estava com a máscara. Será que Judas não estava com a máscara? Será que Eva não estava possuída de uma máscara? Que Adão não percebeu que aquele projeto não era o projeto de Deus, mas era o projeto da serpente? Então, Satanás, ele usa máscaras para nos enganar, para nos corromper. Agora, você pense bem um pouquinho. O que um ladrão quer? Ele quer te roubar. Mas Satanás vai sempre achar mais fácil encontrar uma casa desprotegida. Talvez a sua casa tenha grade, cerca elétrica, tenha cachorro, não é? Tenha câmara, tenha tudo. Por quê? Porque, meu irmão, você está preocupado com os teus bens materiais. E temos que estar preocupado com isso. Agora eu te pergunto, e os teus bens espirituais, quem é que está guardando, hein?
Será que você não está deixando aí livre, solto, e o inimigo vem e te rouba? Cuide disso. Por isso que nós indicamos a consagração à Virgem Maria. Por quê? Porque eu e vocês todos, nós precisamos ser protegidos. E a Virgem Maria vai guardar a tua vida, o teu corpo, mas ela vai guardar os valores espirituais também. O que é que você acha dessa proposta? Ter um vigilante 24 horas na frente da tua casa, isso te daria mais segurança? Meus amores, desde que você nasceu, Deus te deu um anjo da guarda. Você tem recorrido a ele, você tem pedido a presença dele, você tem pedido para ele lhe inspirar quando o ladrão está chegando. Tenha amizade com o seu anjo da guarda e você vai ver como isso é valioso. Olha, quem é ladrão porque quer enriquecer, tá certo? E Satanás, ele quer que os infernos estejam cheios. E ele vai inspirar de várias formas para atrair as pessoas até ele. Mas também tenha certeza, ele é ladrão e ele quer torturar, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer fazer você cair, porque caindo nas garras dele, ele estará com ele. Mas um ponto fundamental, ele rouba porque ele quer desmoralizar Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Cada vez mais que ele destrói em você a semelhança, ou seja, as qualidades que em você está de Deus, ele está destruindo, querendo destruir o próprio Deus. Então a Virgem Maria é muito importante nesse caminho, por quê? Porque Nossa Senhora vai cada vez mais ser modelo da tua vida. Se você imita a Virgem Maria na simplicidade, na humildade, na paciência, você de certa forma está sendo semelhança de Deus. Agora, se você é impaciente, se você é ladrão, se você não se mortifica, talvez você esteja mais parecido com a semelhança de Satanás. Abra do olho. Tenha cuidado em que você está fazendo hoje para que seu caminhar seja levar-te aos céus. Então, vocês que estão nos ouvindo, o que a gente pode fazer é rezar. Acredito que todos que estão nos assistindo já roubaram de alguma forma. Não tenha medo disso, meu irmão. Não tenha medo do que você fez. Jesus pagou por você. Então vamos rezar. Tome posse do sacrifício salvífico de Jesus, que deu o seu sangue todo por você, pelo seu pecado, pelo seu roubo, pela sua traição. Não vos inquieteis. Procura um sacerdote. Se confessa. Tira as máscaras. Tira as máscaras que te afastam de Deus e que faz com que Deus não consiga te reconhecer. Tira as máscaras da tua história. Se é que tu tens um ou duas ou três, então vamos refletir. Você pode adquirir o seu livro Consagra-te e acompanhe conosco na página 70. Será que eu tenho me comportado impulsionado pela paixão, pelo prazer dos bens materiais e fui estimulado a roubar, cobiçando aquilo que pertence aos outros? Será que eu cometi sacrilégio? Eu me apropriei de objetos sagrados? Ou pior, será que eu estou querendo me apropriar de pessoas sagradas? Será que eu estou tentando roubar religiosos, roubar religiosas, roubar consagrados e consagradas de Deus? Será que eu estou desejando sacerdotes, celibatárias? Será que o meu sacrilégio é roubar aquilo que é de Deus? Ou se eu roubei o dinheiro da igreja? Ou se eu roubei os bens da igreja? Será que eu tenho desviado pagamentos de dívida, escondendo ou retendo pagamentos, dando prejuízo aos outros? Será que eu estou sonegando impostos achando que é normal? Estás roubando do governo, meu irmão? Estás roubando da pátria amada Brasil? Reflete. Quais os prejuízos eu estou causando ao povo? Será que eu estou roubando dos pobres? Ou será que roubo dos ricos? É a mesma chuva que cai sobre os ricos e sobre os pobres. Tudo é pecado, meu irmão, nem maior nem menor. Tudo lhe afasta de Deus. Será que eu não estou ajudando a igreja com os auxílios necessários, não dando esmola, não dando meu dízimo? Eu estou retirando do dinheiro de Deus.
não devolvendo a Ele aquilo que compete a Ele. Então, se você está envolvido com alguma coisa desse tipo, renuncie, tira as máscaras, tira a roupa, fica nu e volta para o paraíso, sem ter vergonha, sem escrúpulos. Confia que Jesus morreu por você. E a Virgem Maria é um caminho curto, seguro e perfeito para lhe levar a se libertar deste sentimento ruim que é o descumprir este mandamento, que é não roubar. Então, agora neste momento, vou passar para Geomar fazer suas considerações finais, desde já agradecendo a ele que veio nos abrilhantar com sua presença desse programa. Então, Geomar, o que é que você tem mais a dizer para este povo? Bem, apenas para finalizar, né? Então, ficou claro que nós devemos propagar a justiça, né? Então, através da justiça, da honestidade, é que nós podemos não pecar neste mandamento. Então, a tudo isso, né, nós devemos seguir estes princípios que norteiam toda a nossa vivência, né, no mundo de hoje, e que sejamos firmes, né, sejamos vigilantes, né, para não cairmos neste pecado. Então, que você não seja como o mau ladrão, mas como o bom ladrão, porque se arrependeu, foi humilde e encontrou Jesus naquele mesmo dia no paraíso.